Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto para abordar com vocês um tema sobre seguro de automóvel, que é o tema 4. Nesse vídeo 5 nós vamos falar sobre o seguro da blindagem de veículos, tá? O que é necessário saber sobre blindagem de veículos e o que é necessário para se dar a cobertura de blindagem de veículos, não é? Então, vamos dar uma olhada nesse assunto, porque ele pode ser, digamos assim, eventual dentro da nossa carteira de seguro, mas o cliente, para ele olha as circunstâncias e entende que o corretor tem que ter o conhecimento, saber quais são as seguradoras que operam e ele quer o seguro, tá? Então, é bom a gente ter o conhecimento prévio das coisas, porque assim a gente consegue atender o cliente de maneira mais consistente, né? Mais adequada. E aí então vamos começar a analisar o seguinte, em relação às seguradoras, tá? Quais são os critérios de aceitação? Primeiro, o número de seguradoras que aceitam veículos blindados é pequeno, né? Se comparado com as seguradoras que têm aceitação para todos os tipos de veículo, né? Automóveis, utilitários e caminhões, enfim, a aceitação é menor, tá? Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto que a gente precisa entender é que, deixa eu pegar minha colinha aqui, a gente tem que ter a condição de esclarecer para o cliente que nós estamos diante de um produto onde o seguro de casco, a franquia vai ser mais elevada, né? Porque o sistema de blindagem, além de acrescentar o peso, dependendo do tipo de blindagem, ele vai acrescentar um valor considerável no bem, e quando houver algum evento, algum acidente com perda parcial, esse veículo ele precisa ser reparado na blindadora, ele não vai para uma oficina tradicional. Então aí todas as circunstâncias, imaginem, né? Uma coisa é você montar a blindagem num veículo, outra coisa é você remover a blindagem danificada e recolocar uma blindagem nova, né? Nas áreas que foram atingidas, né? Então, isso é uma questão que reduz o número de seguradoras com expertise nessa área, né? Prêmios, evidentemente, que são bem mais elevados, isso é de se esperar, né? E eles oscilam muito em função do mercado, né? Em função da sinistralidade. Nós vamos encontrar seguradoras que em um determinado ano tem um valor de prêmio, no ano seguinte um valor maior, no outro daqui a pouco menor, porque como a massa de veículos blindados comparativamente com as demais é menor, né, há uma oscilação na carteira em função desses tipos de veículo, né? A outra questão que eu quero comentar com vocês, que ela é muito peculiar, os vidros, né? Os vidros do veículo, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Os vidros do veículo, tá? Evidentemente que esses vidros são blindados, tá? E eles exigem um cuidado muito especial, tá? E é altamente recomendável, porque as seguradoras que trabalham com esse produto, você deve buscar também fazer a cobertura de vidros, tá? Porque você pode não ter um acidente com o carro, você pode não ter um sinistro com o carro, né, com o veículo segurado, e um vidro apresentar um problema, né? Eu já tive um caso, por exemplo, de um cliente que o cliente deu ré com o veículo e não viu um obstáculo que tinha no caminho, e esse obstáculo atingiu exatamente o vidro traseiro, né? Na época, isso já fazem bastante bons anos, né? O vidro traseiro do veículo custou R$5.000, né? E hoje, então, nem sei quanto é que custaria muito mais do que isso, né? E o que acontece? Então, se você faz a cobertura de vidros também, no grupo das assistências, né? Então o cliente passa a pagar apenas uma franquia, né? Evidentemente que o custo dessa cobertura é muito mais alto também, mas é menos alto do que pagar o vidro integralmente, né? Então,
atentem-se para essa questão, né? Em caso de colisão, os vidros evidentemente que estão cobertos, mas eventos dessa natureza não, né? E eles podem apresentar problema. Outro problema que os vidros têm também, tá? Essa tecnologia está evoluindo, mas nós temos ainda esses vidros, problemas de delaminação, né? O que significa isso? Esses vidros, essas placas de vidro, tá? Que muitas vezes nem é vidro, né? É uma resina muito especial, né? Elas são colocadas em camadas, onde dá uma espessura que pode chegar aí a 3, 4 centímetros de espessura, talvez até mais, aonde dá resistência balística para o vidro, né? E com o tempo, via de regra, em 5 anos em média, esses vidros delaminam, eles se descolam, né? E esse risco não tem cobertura por parte das seguradoras, tá? A delaminação não é um evento de causa súbita e imprevista, nem de causa externa, então não é coberta, né? Então há uma restrição em função disso, de veículos com mais de 5 anos com blindagem não serem aceitos por seguradora. Ressalvados os casos que agora, mais recentemente, nós temos esses vidros onde a própria blindadora dá garantia de 10 anos contra delaminação. Tá? Aí então, essa garantia é transferida, evidentemente, para a seguradora, que conhece, né? E aí então nós podemos ter uma cobertura por mais tempo desses veículos, né? Sem o risco da delaminação. Tá? Esse é um problema que os proprietários de veículo enfrentam nesse caso, né? Tirando essa questão dos vidros e problema da delaminação, mas que está em via de solução, se já não solucionado, né, por produtos novos, onde é que é aplicado a manta, né, que garante essa resistência balística, né? Onde está em laranja, aqui nesse croquis desse veículo, tá? É onde é aplicado a manta. Tá? Aqui no alojamento da bateria também é aplicado, aqui junto ao tanque de combustível também é aplicado, por baixo aqui dos paralamas é aplicado também, tá? Por baixo dos paralamas. Tá? Ou seja, a ideia é proteger o habitáculo contra, evidentemente, os disparos de arma de fogo. Né? Os pneus, podemos ter pneus especiais, tá? Onde internamente no pneu existe um disco junto à roda, tá? Entre a roda e o pneu, a parte de borracha, que é um disco de metal, né? Que é onde, se porventura o pneu estoura, tá? A roda não vai ao chão, né? Ao solo. Esse disco garante a rodagem, né? E a fuga dos ocupantes do veículo, né? Isso, por vezes, faz parte também do projeto de blindagem do veículo. Tá? Então, são características que trazem para veículos, por exemplo, só uma ideia, para veículos, por exemplo, as SUV, as caminhonetes, chegam a trazer 90 quilos de peso a mais no veículo. Tá? E coberturas e custos de seguro que podem ultrapassar R$100 mil. Tá? Isso em relação ao como é que é feita essa blindagem. Né? Vamos dar uma olhada no que tipo de documento a seguradora vai pedir quando a gente apresentar um cliente com blindagem. Tá? Ela vai pedir o documento do veículo, CRLV, onde no documento já está identificado que o veículo é blindado. Tá? Depois nós vamos falar no nível de blindagem, que é outra coisa muito importante. Tá? Vai estar lá que ele é blindado e o nível de blindagem. Eles vão pedir também a nota fiscal da blindadora para confirmar que a blindagem é recente e o nível de blindagem. Tá? E o custo, porque esse custo também vai fazer parte, né, do valor do veículo. Né? A declaração de blindagem pela blindadora, porque essa declaração da blindadora ela se remete também ao Exército, porque todo o processo de blindagem exige uma autorização do Exército.
O Exército deseja saber quais são os veículos blindados que estão rodando no país, né? E que nível de blindagem eles têm. Então, por ali, a blindadora faz esse pedido e obtém essa autorização do Exército para que esse veículo, lá com todas as características, ficam registrados no Exército, sejam blindados com o nível de blindagem que o cliente pediu. E evidentemente que o cliente pede, existe um topo da onde ali o Exército não vai autorizar que seja mais do que aquilo ali, tá? E então, que nível de blindagem é esse, tá? É o nível de blindagem que é conhecido como 3A, tá? Nível 3A. Vamos dar uma olhada no que é esse nível 3A. Aí vocês têm um quadro onde é possível abordar todos os níveis de blindagem existentes, tá? Começando desde o nível 1, o 2A, 2, 3A, 3 e 4. Tá? O limite máximo de blindagem hoje no Brasil é o 3A. Tá? Esse aqui que está em roxinho aqui. Tá? Esse nível de blindagem aqui permite que aquele material que eu mostrei para vocês, que todo ele é aplicado, inclusive os vidros, resistam a armas desse porte aqui, pistolas de 9 milímetros. Tá? Para vocês terem uma ideia, são pistolas que a massa do projetil, né, pode chegar até 124 gramas, né, e disparada aí a 426 metros por segundo. Né? Isso é uma velocidade altíssima, então tem muita energia, né, mas suporta a blindagem até 5 disparos numa mesma área, né? E também resiste a outro tipo de projétil aqui, que é feito pelas .44 Magnum, né? Que os projéteis também podem chegar com pesos superiores àquele ali e com velocidades de disparo também muito grandes, né? Semelhantes àquela ali, né? Então aqui é o nível que o Exército nos autoriza. Nós temos ainda o nível 3, que podemos chegar até o uso desses fuzis aqui 762, e o nível 4, que são os fuzis de grande porte, os .30, né? Isso aqui tudo é de nível armas de uso militar, né? Mas esses níveis aqui para pessoas físicas, né, eles não são autorizados nem para jurídicas, ressalvado muitas condições especiais, mas normalmente o que é autorizado é esse aqui, o nível 3A, tá? O cliente pode segurar outro nível de blindagem, o 2, o 2A e o 1? Sim, pode contratar esses níveis aqui sem problema nenhum. Vão resistir a armas de fogo com menos capacidade, mas isso em compensação também traz um peso mais leve e um custo de blindagem menor, né? Então é uma questão de avaliar. Agora, a minha experiência que eu já tive ao longo dos anos atendendo clientes com blindagem de veículos, todos buscaram 3A. Tá? Mas existem veículos com esse tipo de blindagem aqui. Então também recomenda-se aos clientes que quando querem comprar veículos blindados, procurem saber qual é o nível de blindagem deles, né? Porque podem ter veículos com blindagens inferiores a 3A. Tá ok? Então, espero que tenha sido interessante esse material para vocês. É um estudo, né, de caso que pode trazer aí um pouco mais de conhecimento para vocês e poderem atender um cliente, né, que possa fazer alguma pergunta a respeito desse material aí, desse tipo de cobertura. Tá? Ficamos por aqui, então. Agradeço por enquanto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.